queda de cabelo e a influência que ela pode ter em um resultado final da figura de um corte, certo? No resultado final do corte para a nossa cliente. Nesse período da pandemia, nós temos percebido por várias questões, e eu quero que vocês compreendam que não vou entrar no assunto com profundidade em relação aos motivos, aos tratamentos, à recuperação dos fios pós a queda. Esse é um assunto para outro momento, mas hoje vou conversar com vocês sobre como a gente precisa se relacionar com a cliente, ou seja, como nós precisamos e o que nós precisamos mostrar para ela em relação ao resultado final do corte e algumas queixas que acontecem não só pela queda, mas o que acontece depois que a queda vai cessar. Isso é um grande desafio, nós temos que estar atentos, porque quando a gente não consegue argumentar com honestidade e conhecimento de causa para a cliente, geralmente ela fica frustrada e começa a reclamar com justiça, afinal, ela não está tendo o resultado que estava acostumada com a sua franja, com o seu cabelo. Então eu preparei alguns gráficos super bacanas aqui para o nosso encontro de hoje, para que a gente possa compreender o que tem acontecido diariamente aqui no meu salão. Sempre que eu recebo uma cliente, palavra sempre, mas muitas clientes estão chegando com essa questão da queda pós-Covid. Não só pela doença em si, mas pelo estresse que a doença causa, o medo, por todas as questões de quem teve seus negócios talvez sem a possibilidade de abrir, problemas financeiros, problemas de saúde, perdas na família. E isso tudo gera vários motivos que causam a queda. Como falei, não vou me aprofundar no que causa a queda ou como vamos tratar a queda. E sim como vamos abordar a relação da queda com o resultado final do corte. Eu preciso que vocês observem, se é recorrente aí no teu salão, algumas questões como dificuldades em arrumar o cabelo da cliente. Ela fala, meu cabelo está mais difícil, ou minhas pontas estão mais finas, eu escovo a minha franja e logo ela se entorta. Eu seco o meu cabelo e ele logo fica frisado. Tem que observar se isso está acontecendo, porque comigo é muito recorrente isso. Então eu preciso, sempre que senta uma cliente na minha cadeira, perguntar nesse momento se quando ela teve uma queda muito grande, se faz 1 ano, se faz 2 anos, se é no momento, se aconteceu com mais frequência. Ou seja, o cabelo ele nos mostra matematicamente, eu vou mostrar para vocês aqui com a boneca e com o quadro, como ajudar a cliente a entender o que está acontecendo no pós-queda. Vocês sabem, por vários cursos provavelmente que já fizeram, de informações, cursos de citologia, enfim, de tratamentos, dos ciclos de queda, das fases de crescimento e queda. Fase anágena, catágena, telógena, todas aquelas questões, mas da média que demora tudo isso. Passado, e eu quero só convidar vocês para essa reflexão baseado bem pontual, vamos lá, não vou fugir do assunto, bem pontual. Passado o período de queda, que tem um período X de durabilidade, e depois de diminuição, estagnação, os fios novos começam a surgir, certo? E eles começam a crescer, e eles começam a participar da brincadeira. E isso é muito importante a gente mostrar para a cliente aonde estão esses fios novos. Aonde estão esses fios novos. Então eu costumo fazer nas minhas clientes algo bem rápido e vou mostrar aqui para vocês porque eu trouxe a minha boneca para que ela possa participar também. Deixa eu ficar de pé aqui. Isso aí. O que eu quero que a gente comece a fazer sempre no salão é uma análise do quê? De aonde estão os fios novos das nossas clientes. Aonde estão os fios e em que momento de crescimento eles estão em relação ao corte que cada cliente utiliza. Eu recebo muitas clientes que reclamam que as pontas estão afinadas, que o cabelo está frisado, que não estão conseguindo arrumar, que secam, vê se vocês se familiarizam com essas reclamações, que secam o cabelo, mas logo ele está arrepiado, que acordam
de manhã e o cabelo está mais amassado, mesmo sendo um cabelo médio ou longo. Presta bem atenção nisso. Estão acordando de manhã com o cabelo mais amassado do que estavam acostumadas. Eu preciso ir muito além do óbvio, só de uma reclamação. Eu tenho que fazer algumas análises para perceber que alguns comprimentos, conforme o cabelo for crescendo das quedas, que é o nosso assunto de hoje, ele pode responder ao estímulo do secador, ou a falta do estímulo do secador, ou a falta do polimento do secador ou da prancha, ou inclusive do deitar-se sobre o travesseiro, respondendo em uma figura que entorta o resto do cabelo. Para entender isso, o que eu costumo fazer para as minhas clientes, e quero que vocês façam mais isso no salão de vocês. Tenho aqui a minha boneca, claro que é uma boneca, mas ela vai me mostrar algo que é similar a um ser humano, isso que é bacana. Eu gosto de pegar uma divisão, geralmente aqui na lateral, mais ou menos de uns 2 centímetros, projetar o cabelo assim e usar o secador. Quando eu uso o secador, só vai aparecer um barulhinho para nós, para puxar. No caso desta boneca, a gente percebe esse comportamento. Eu vou além, mais para a ponta agora. E vou descobrir muitas vezes uma outra, ficar de branco fica legal. Um comprimento, outro comprimento. Na boneca, sendo artificial, a gente tem que entender o que ela pode me mostrar. Mas nas pessoas, o que nós vamos encontrar? Esses fios curtos provocados pelo secador em várias alturas. Logo que o cabelo, que a mulher tem muita queda, eles não existem. Volta a crescer e eles começam a surgir. E eles começam a criar o que eu chamo de um corte dentro de outro corte. E esses fios mais curtos que tu tens que mostrar para a tua cliente o comprimento que eles estão, a fase que eles estão, e muitas vezes com esse simples exame, que eu chamo assim, jogar o secador contra o fio, projetando ele jogando o ar do secador, tu consegue calcular. Tu teve uma queda muito grande há 1 ano atrás, né? Ela fala, exatamente. Há 6 meses atrás tu teve uma queda muito... Por quê? Porque a matemática fala do crescimento. Então a cliente já percebe que tu compreende os ciclos de crescimento e quanto cada um corresponde em relação ao crescimento mensal, à fase de queda mais intensa, a sua diminuição, a estagnação e aonde o fio novo é formado. Eu preciso disso para entender aonde estão os fios curtos. Então, o meu assunto principal com vocês, abri a live de hoje anunciando ele, que é quanto a queda de cabelo neste período que está acontecendo com muita frequência da pandemia pode impactar no resultado final de um corte de cabelo. E ele pode impactar sim, muito, muito. Eu vou virar aqui para esse quadro e vou conversar com vocês o seguinte. Aqui eu tenho a representação de um corte. O corte da cliente, seja a figura que for. O que acontece é que os fios curtos, quando crescem, eles vão criando uma forma dentro de outra. Geralmente esta forma, pelo período intenso de 1 a 2 meses de queda contínua e depois que eles retornam ao crescimento, esta forma é circular. É circular. Porque o cabelo, quando retorna do seu crescimento, claro que há um distanciamento de alguns fios para outros, mas em tese, visualmente, o que nós temos interno é como se eu tivesse um círculo que, quando em repouso,
formam uma figura mais próxima ao crânio, de difícil acesso da escova, e é isso que eu quero alertar para vocês, que a gente precisa explicar para as clientes, que quanto mais curtos forem os fios do crescimento, aqui ó, do crescimento, a cada mês teremos um comprimento novo, a cada mês teremos um cabelo que começa a se assentar, mas é visível, principalmente em mulheres de cabelos ondulados ou um pouquinho frisados, que o cabelo começa a ter um comportamento circular, em figura, e depois o corte continua. Aumenta-se o volume da raiz, é difícil de fazer a escovação, porque quando a mulher tem esses fios pós-queda, nesse período de pandemia que estamos vivendo, quedas absurdas às vezes de cabelo, quando ele retorna, ele responde de maneira muito distinta ao estímulo do secador. Por exemplo, um cabelo que em grande queda depois retorna quando pequeno, ao ser provocado um cabelo médio longo com o secador, o cabelo longo vai e volta à sua posição. O cabelo curto é estimulado a ir e a ficar. Então eles ficam mais arrepiados. No caso das mulheres de cabelos cacheados, ficam mais frisados e criando um volume. Às vezes tu percebe nitidamente a imagem do volume circular e depois o resto do corte em camadas. Por que eu preciso falar isso para as clientes? Por que eu preciso orientar e vocês precisam orientar dessa forma? Porque a tua cliente vai questionar o resultado do corte. Ela vai questionar a capacidade de se arrumar. Ela vai falar, mas a última vez que tu cortou o cabelo, não sei o que está acontecendo. Pegue o cabelo da boneca, como eu fiz da boneca. Projete, jogue o secador e faça a leitura de onde estão os fios curtos. Descubra o período de queda que ela teve. Descubra onde estão os fios internos, que eu falo como se fosse um corte dentro de outro corte. Mostre isso para ela. Planeje o futuro e conduza ela a uma informação que realmente vai fazer o seguinte: eu entendi o que tem no meu cabelo e por que ele está alto.